Oi, gente, vamos continuar falando sobre o autismo de alta funcionalidade, né? A gente já falou no vídeo passado, que é o autismo Asperger. E muitas vezes a gente acha que uma criança Asperger vai ser uma criança altamente inteligente. A gente sabe que esse tipo de autismo, ele não tem o comprometimento do coeficiente de inteligência, mas nem todas as crianças são gênios, que têm um QI muito alto. Não é isso. É de alta funcionalidade, eles são crianças mais organizadas que o autista clássico, são crianças que exigem menos, tem menos dependência em relação às atividades, né, da vida diária, mas que ainda tem muitos desafios na escola, na vida familiar, na vida em comunidade. Nós vamos falar de algumas características que definem um pouco esse tipo de autismo, né, chamado síndrome de Asperger. Primeiramente, nas características sociais, as crianças exibem uma imaturidade social, uma falta de razoabilidade que seja compatível com a idade cronológica quando você compara com os pares, né, com crianças da mesma idade. Eles também mostram uma certa imaturidade na hora de demonstrar empatia. Não é que eles não tenham empatia, mas eles não conseguem demonstrar a empatia. Então, muitas vezes a criança vai chorar, mas ela é incapaz de dar um abraço ou entender aquilo que está acontecendo, aquele contexto, né? Também tem dificuldade em fazer amigos. E aí a gente precisa ser criterioso, porque não é que eles não queiram ter amigos, eles querem ter amigos. Inclusive, às vezes, querem mais do que uma criança neurotípica. Eles só não conseguem ter amigos, fazer o amigo, ou então manter aquela amizade por muito tempo. Porque tem diversas questões que são diferentes, né? E daí eles não conseguem manter aquela amizade, embora eles queiram muito, né, ter o amigo, ser convidado para festinha, estar sempre rodeado por outras crianças. Na área de comunicação, eles têm uma dificuldade em comunicar o sentimento que eles estão tendo e, ao mesmo tempo, de controlar esses sentimentos, de controlar emoções. A gente vê nas crianças que têm o autismo do tipo Asperger, que eles são crianças, inclusive, muitas vezes calmas, mas que chegam a um ponto de estresse, de ansiedade, em que eles não controlam mais aquele sentimento e deixa a coisa um pouco fora de controle. Na área de comunicação, eles também exibem um vocabulário um pouco diferente dos pares. Muitas vezes esse vocabulário é até avançado em gramática, em sintaxe, em sinônimos, antônimos, mas eles, ao mesmo tempo, exibem uma imaturidade na hora de conversar. Às vezes eles conversam mais lentos, a fluência não é tão boa. Muitas vezes eles repetem algumas partes da palavra, a sílaba final, ou ficam repetindo a mesma palavra sempre. E isso daí, às vezes até tem uma tendência a ser pedantes com a linguagem. Você olha e fala assim, gente, parece um adulto falando, né? Outra característica, o hiperfoco. O hiperfoco é aquele fascínio por algum tópico específico, em que eles gostam de estudar muito a fundo, que eles gostam de conhecer cada vez mais. Então, eles se tornam pequenos especialistas sobre um tópico, mas eles, ao mesmo tempo, são muito seletivos em relação àquilo que não interessa a eles. Essa é a principal razão pela qual eles geralmente não são bons alunos em todas as matérias. Você vê lá, por exemplo, se a criança gosta muito de dinossauro ou gosta muito de tartaruga, ele vai muito bem naquela hora que aparece isso no conteúdo de ciências, mas aí ele não é bom aluno de matemática, ele não é bom aluno de português, porque aquilo não interessa. Então, se não interessa, eles ignoram, eles solenemente ignoram aquelas outras matérias. Ao mesmo tempo, o que colabora para que esse boletim não seja bom, para que exista dificuldade, reclamação de professores, é o fato de eles terem um déficit grande de atenção. Então, na sala de aula é difícil focar. Muitas dessas crianças tomam Ritalina ou outra medicação que estimula o cérebro a ficar focado por mais tempo, certo? Na área de organização, eles precisam de alguma assistência na organização pessoal, fazer a mochila, organizar horários, sequenciar tarefas que eles precisam desenvolver ao longo, por exemplo, de uma tarde. E, ao mesmo tempo, eles também precisam de um maior cuidado, principalmente da mãe, em termos de higiene pessoal. Na hora de tomar banho, na hora de ir ao banheiro, precisa. E outra coisa, em termos de organização, eles mostram uma organização, coordenação motora mesmo, ampla e fina,
bem abaixo daquilo que seria da média da idade deles. Então, a letra tende a ser quase uma disgrafia, tende a ter problemas no espaçamento de palavras, no espaçamento dentro de um texto, no espaçamento entre as letras de uma mesma palavra. Tem as letras muito grandes, muito heterogêneo a escrita. E na hora de correr, na hora de segurar uma bola ou quicar uma bola, fazer movimentos amplos, eles mostram assim, uma dificuldade de ter um movimento mais equilibrado, né? Tem um equilíbrio e coordenação motora um pouco comprometidos. Agora nós vamos falar sobre a hipersensorialidade. Eles são muito sensíveis a sons específicos, sons altos, aromas muito fortes, o cheiro, por exemplo, de uma comida, o cheiro de uma bebida, ou o toque de uma bateria, numa igreja, por exemplo, ou num show. Eles também são muito intolerantes a texturas, então, por exemplo, molhos ou comidas que tenham texturas diferentes, ou a etiqueta da roupa incomoda mais do que incomoda outras pessoas, até aquela coisa, a linha da meia incomoda os dedos, então eles se recusam a usar, e até o toque mesmo, eles têm hipersensorialidade, né, no toque. São crianças que mordem muito a unha, né, comem unha, mordem dedos, gostam muito da gola, né, ficar mastigando a gola, a manga de blusas. Esse tipo de comportamento também é muito visto em quem tem a síndrome de Asperger. A gente volta no próximo vídeo falando um pouco mais sobre esse tema.